Oi pessoal, vamos então para a segunda parte do capítulo 4, né, sobre autômatos finitos não determinísticos. A gente terminou o vídeo anterior falando sobre que o autômato finito determinístico é um caso particular do autômato finito não determinístico. Isso não deve ter chocado ninguém, imagino, porque você vê, né, nitidamente, quando você vê exemplos desses dois tipos de autômato fazendo as suas computações, você percebe que o autômato finito não determinístico ele tem muito mais liberdades, né, do que ele pode fazer, ele tem muito menos restrições na definição dele, no comportamento dele, né? E aí a gente tinha definido inicialmente linguagens regulares, né, como sendo as linguagens que são aceitas por algum AFD, ou seja, né, as linguagens que você pode usar um AFD, né, como seu instrumento de filtragem, entre aspas, e quais são as palavras que estão dentro da linguagem e quais são as palavras que estão fora da linguagem, né? Era aquele lance, se eu conseguir construir um autômato que, para toda palavra que está dentro da linguagem, ele aceita, e para toda palavra que está fora da linguagem, ele rejeita, então essa é uma linguagem que pode ser expressa, né, ou determinada, enfim, através do comportamento desse autômato finito determinístico. Então, por um autômato finito determinístico desses existir para aquela linguagem, a gente diz que aquela é uma linguagem regular. Aí agora, como a FD é um caso particular de AFND, todas as linguagens que são aceitas por algum AFD, né, que são as linguagens regulares, são aceitas também por algum AFND, certo? Justamente por ser uma generalização do AFD. Aí a pergunta é, será que a recíproca também é verdadeira? Ou seja, será que qualquer linguagem L que seja aceita por algum AFND também vai ser aceita por algum AFD? Ou seja, se eu pegar uma linguagem que eu consigo construir um AFND que aceite aquela linguagem, eu também consigo construir um AFD que aceite essa linguagem, ou os AFNDs, por serem mais gerais, por terem um comportamento mais solto, por terem possibilidades maiores de transição de uma série de coisas, né? Por terem tabelas de transição muito mais genéricas, N motivos, né? Por todas essas vantagens aparentes que ele tem, são capazes de aceitar algumas linguagens que estão fora da classe das linguagens regulares. Ou seja, será que eu posso me beneficiar dessas liberdades maiores que eu tenho no AFND para construir autômatos que aceitem linguagens que eu era incapaz de aceitar no meu modelo anterior de autômato? Será que agora eu consigo trabalhar com mais linguagens do que eu conseguia usando só a FD? Ou será que não? Será que no final eu vou estar trabalhando com as mesmas linguagens, mesmo contando com todas essas fontes de não determinismo, etc. Bom, não tem discussão, né, que as transições não determinísticas têm muito menos amarras do que as transições determinísticas, e isso parece indicar, né, que os AFNDs podem ser capazes de aceitar algumas linguagens que não sejam aceitas por AFDs, ao fazerem uso dessa flexibilidade maior das suas funções de transição, tá certo? Só que a vida ela é ruim, né, às vezes. Provavelmente no sentido inverso da intuição inicial, na maioria das pessoas isso não é verdade, tá? É muito decepcionante, de certa maneira, eu sei, é terrível. Estão todos
severamente deprimidos agora, eu compreendo, mas mesmo com essa flexibilização nas funções de função, eles não têm um maior poder computacional do que os AFDs. Tá? Ou seja, se existir um AFND que aceite uma dada linguagem L, também vai existir um AFD que aceita L. Tá? Vamos mostrar esse resultado de forma algorítmica. Então isso é uma coisa agradável que vai acontecer. Né? No capítulo 3 a gente já mostrou um resultado importante através da aplicação de um algoritmo. E agora, no capítulo 4, a gente vai mostrar esse outro resultado importante também através da utilização de um algoritmo. É sempre uma boa notícia quando a gente consegue resolver as coisas através de um algoritmo. Né? Esse algoritmo vai ter como entrada um AFND, tá? E a partir dos componentes desse AFND ele vai construir um AFD, ou seja, um autômato determinístico, tal que os dois aceitem exatamente as mesmas palavras. Então, toda palavra que for aceita pelo meu não determinístico original vai ser aceita pelo meu novo determinístico. Toda palavra que for rejeitada pelo meu não determinístico original vai ser rejeitada pelo meu novo determinístico. Então isso significa que esse AFD construído pelo algoritmo aceita exatamente a mesma linguagem que o AFND original, só que sem fazer uso de qualquer tipo de não determinismo, ou seja, eu consigo eliminar todo o não determinismo e ainda ficar com a aceitação de exatamente as mesmas palavras que eu tinha originalmente. Agora, vocês sabem que nada é de graça, né? Então, se eu estou retirando todo esse não determinismo, algum preço vai ter que ser pago por isso eventualmente, tá certo? Tem, oh meu Deus, você retirou tudo isso, obteve um autômato com uma tabela de dimensão muito mais simples e não perdeu nada no meio do caminho, isso não existe. Né? Então vai ter um preço a ser pago que a gente vai falar mais adiante. Certo? Esse algoritmo que permite calcular o autômato determinístico a partir do autômato não determinístico, como o título do slide já tinha empregado há muito tempo, se chama algoritmo de construção de subconjunto. Então, para compreender como é que a gente pode representar o comportamento de um AFND utilizando só transições determinísticas, né, que é o objetivo aqui, vamos analisar as computações de dois autômatos. Né? Um primeiro vai ser um autômato determinístico, o segundo vai ser um autômato não determinístico, tá? Com a mesma palavra. Tá? Os dois autômatos não têm relação nenhuma entre si, são dois exemplos aleatórios. Tá? Eu catei um de um autômato determinístico e outro de um autômato não determinístico. Porque o que importa para mim é eu pegar uma mesma palavra e mostrar como é que é o comportamento de um autômato determinístico genérico qualquer e o de um não determinístico genérico qualquer com uma mesma palavra, para salientar em que eles diferem para tentar ir de um para o outro, né? Tentar ir do não determinístico para o determinístico. Então vamos imaginar que isso é para facilitar as ilustrações e o raciocínio. Vamos imaginar, para efeito de melhor compreensão, que as computações nesses autômatos são controladas por um relógio que começa a contagem de tempo no instante t igual a zero, e a cada novo instante de tempo aumenta a sua contagem em uma unidade. Então vai para t igual a 1, t igual a 2, assim por diante. Isso não é uma suposição absurda, tá? Porque o computador de verdade funciona assim, né? Ele tem um relógio interno em que os sinais eletrônicos só se alteram nas batidas do relógio. Então é um relógio que bate 1 bilhão de vezes por segundo, mas isso é um detalhe. É só nas batidas do relógio que os sinais eletrônicos se alteram de 0 para 1, de 1 para 0, enfim. Tá? Não é uma coisa contínua.
tá certo? É uma coisa discretizada. Então isso é uma imagem aqui que não é tão fora da realidade. A cada incremento na contagem do relógio, os autômatos consomem um símbolo da palavra na entrada e realizam uma transição com esse símbolo. Então as transições dos meus autômatos vão ser feitas na batida do relógio. Certo? No caso do AFND, que ele também tem a opção de realizar essas transições epsilon, que são transições que não consomem o símbolo da entrada, ele pode realizar essas transições epsilon entre as batidas do relógio, entre duas batidas do relógio. Mas todas as transições que consomem símbolo, tanto no AFD quanto no AFND, têm que ser feitas somente nas batidas do relógio. Tá certo? Então, um símbolo da palavra necessariamente é consumido a cada batida do relógio. Tá bom? Então, vamos mostrar os possíveis estados em que cada um dos autômatos pode estar durante uma computação em cada um dos instantes de tempo t igual a 0 até t igual a 4. Como um símbolo da palavra é consumido em cada incremento de tempo, o processamento da palavra é concluído no t igual a 4. Tá certo? A palavra que eu coloquei no exemplo tem 4 símbolos, então os 4 símbolos vão ter sido lidos no tempo t igual a 4. Começar com esse AFD aqui, um AFD de 3 estados. E aí esses zigue-zagues aqui verticais são as batidas do relógio. Certo? Em cada batida do relógio um símbolo é consumido, a palavra, lembrando, era 0011. Então aqui o primeiro 0 é lido, o segundo 0, o primeiro 1, o segundo 1 é lido nesses momentos das batidas do relógio. Então aqui eu estou no meu estado inicial, depois do primeiro 0 eu vou para Q2, depois do segundo 0 eu vou para Q1, isso tudo de acordo com este gráfico aqui. Repara que isso é um autômato determinístico. Como é que eu sei só de olhar para um gráfico se o autômato é determinístico ou não determinístico? Bom, a chave é você olhar para as setas. Tá? Primeira coisa, se tiver seta rotulada por epsilon, certamente é não determinístico. Não existe seta epsilon no autômato determinístico. Segunda coisa, no autômato determinístico, eu sempre tenho exatamente uma seta com 0 saindo de cada vértice e exatamente uma seta com 1 saindo de cada vértice. Se eu tiver alguma seta sobrando, ou seja, setas a mais, ou alguma seta faltando, ou seja, setas a menos, certamente é um autômato não determinístico. Esse aqui, ele é determinístico, ele não tem seta com epsilon, e todos os estados têm essa característica de sai sempre uma seta com 0 e sai sempre uma seta com 1. Em todos eles, 0 e 1 aqui no Q1, 0 e 1 aqui no Q2, 0, 1 aqui no Q3 e não tem mais nenhuma aresta. Então isso aqui é determinístico sim, tá certo? Bom, então eu leio 0, vou para Q2, leio o segundo 0, volto para Q1, leio 1, vou para Q1, leio 1, continuo em Q1. Então essa é a computação que eu tenho com a palavra 0011. Pelo fato do autômato ser determinístico, essa é a única computação que eu vou ter com essa palavra, não tem outra possibilidade. Então, ok, a computação acabou aqui, toda a palavra foi lida, maravilha. Qual é o formato desse negócio? Aqui é uma tripinha, né? Uma linha reta, não tem uma coisa bem, enfim, pelo fato de que eu sempre, em cada momento, eu tenho uma única possibilidade para o próximo momento, dada pela transição determinística. Agora vamos ver o autômato não determinístico. Como é que eu vejo que tem não determinismo aqui? Tem muito não determinismo aqui. Primeiro, tem duas setas com 0 saindo do Q1, isso já não poderia. Né? Eu não tenho nenhuma seta com 1 saindo do Q2. Eu tenho duas setas com 0 saindo do Q4. Eu tenho uma seta com epsilon aqui. Certo? Então, claramente não determinístico. E aí vamos ver o que ele faz com a mesma palavra 0011. Tá? Aí aqui está novamente esses zigue-zagues verticais. São as batidas do relógio.
Então, na primeira batida do relógio, eu começo aqui no estado inicial, que é Q1, certo? Na primeira batida do relógio, eu tenho duas possibilidades, né, que são justamente essas duas setas com zero saindo do Q1. Eu posso ir para Q2 ou eu posso ir para Q3. Então eu vou colocar aqui as duas possibilidades, tá certo? Ou eu vou para Q2 ou eu vou para Q3. Tá? Então, após a primeira batida do relógio, eu posso estar em Q2, eu posso estar em Q3. Aí você vai ver, pô, você já nem sabe mais onde é que você está, você já perdeu toda a informação. Eu não sei exatamente onde eu estou realmente, mas eu não perdi toda a informação por causa disso. Por exemplo, eu tenho certeza absoluta que eu não estou em Q1, eu tenho certeza absoluta que eu não estou em Q4. Então não é toda a informação que eu perdi, eu ainda tenho alguma informação aqui, apesar de não ser uma informação perfeita. Tá certo? Muito bem. A partir de Q2 eu não posso fazer nenhuma transição com Epsilon, não tem seta Epsilon saindo daqui. A partir de Q3, mesma coisa, não tem seta Epsilon saindo daqui, não posso fazer. Então, são essas duas possibilidades mesmo. Aguardemos a próxima batida do relógio. Na próxima batida do relógio, vou consumir o segundo zero da palavra. Se eu estiver em Q2, ao consumir esse segundo zero, eu vou para Q4. Coloquei aqui. Se eu estiver em Q3, consumindo esse segundo zero, eu fico em Q3. Coloquei aqui. Tá? E aí, quando eu estou em Q4, eu tenho a opção, lembra-se, isso aqui não é obrigatório de ser usado. Eu tenho a opção de usar essa aresta epsilon de Q4 para Q3. Então eu tenho essa opção aqui, de Q4 para Q3, pode ser usada ou não. Dado que pode ser usada ou não, eu posso permanecer em Q4 perfeitamente também. Tá? Então, após essa segunda batida do relógio, eu novamente não sei exatamente onde eu estou, mas eu sei que eu só posso estar ou em Q4 ou em Q3. Eu tenho certeza absoluta que eu não estou em Q1 nem em Q2. Certo? Ou eu estou em Q4 ou eu estou em Q3. Próxima batida do relógio, eu vou ler esse 1. Ao ler esse 1, se eu estiver em Q4, eu continuo em Q4. Então, coloquei aqui Q4. Se eu estiver em Q3, esse 1 vai me fazer subir aqui e ir para Q2. Coloquei aqui o Q2. Certo? Além disso, eu posso, nesse Q4, se eu quiser, usar essa aresta epsilon e ir para Q3. A aresta epsilon pode ser usada entre as batidas do relógio. É o único tipo de transição que eu posso fazer entre as batidas do relógio, é essa que não consome símbolo. O símbolo sempre é consumido nas batidas. Certo? Então aqui, após essa terceira batida do relógio, eu posso estar em um desses três estados, Q2, Q3 e Q4. Eu não sei em qual deles eu estou. Tá certo? Posso estar em qualquer um desses três. Vou para a última batida do relógio, ler o último 1 aqui. Se eu estiver em Q4, esse 1 faz eu continuar em Q4. Se eu estiver em Q3, esse 1 faz eu ir para Q2. Coloquei aqui. E se eu estiver em Q2, esse 1 faz o autômato travar, né? Não tem nenhuma seta de Q2 saindo aqui. Então, esse caminho morre aqui, não prossegue. Tá certo? Então eu estava com esse Q4 e esse Q2. A partir desse Q4 eu posso usar uma transição epsilon para ir de Q4 para Q3. Então eu posso, ao final de ler toda essa palavra 0011, eu posso estar no estado Q2, no estado Q3 ou no estado Q4, qualquer um dos três. Tá? Em algumas computações eu vou terminar em Q4, em algumas computações eu vou terminar em Q3, em algumas computações eu vou terminar em Q2. Tá certo? Aí você me pergunta, eu vou aceitar essa palavra ou não? Então lembrando, para eu aceitar uma palavra basta uma computação que termine, que leia a palavra toda e termine em um estado final. Todas as computações que estão aqui
depois da última batida do relógio, leram a palavra toda. A palavra foi lida. Aqui eu já li toda a palavra. Então todas essas aqui leram a palavra toda. Alguma delas está no estado final? Sim, essa aqui. Essa aqui termina no estado final, que é 4. Certo? Então eu vou aceitar essa palavra sim, por causa dessa complicação. Certo? Então ok. Mas aí você repara que enquanto antes eu tinha aquela estrutura de uma linhazinha, uma tripinha, no autômato determinístico, aqui no não determinístico eu já tenho essa estrutura de árvore, né? Uma estrutura bidimensional. Né? Então como é que eu faço, né? Se eu quero transformar esse autômato não determinístico num autômato determinístico, que era o que eu disse que dava para fazer com aquele algoritmo, né? Eu tenho que dar um jeito de representar essa coisa bidimensional, essa coisa que parece uma árvore, naquele formato que eu tinha no autômato determinístico, que era uma linha reta. Como é que eu faço para transformar, para representar, ou enfim, que verbo você preferir, isso numa forma de linha reta? Esse é o ponto. Então, no caso de uma transição não determinística, em alguns instantes de tempo vai ter mais do que uma possibilidade de estado onde o autômato pode estar. Né? Depende das escolhas aleatórias que ele for realizando. Agora, se eu for analisando o diagrama acima, né, eu sei que se o AFND está no estado Q1, depois de consumir um símbolo zero, ele vai estar em um dos estados do conjunto Q2, Q3. Foi o que eu disse para vocês. Eu posso não saber perfeitamente onde ele está, mas isso não significa que eu perdi toda a informação sobre a evolução do autômato. Eu sei que ele com certeza não está em Q1, eu sei que ele com certeza não está em Q4. Então, eu não sei tudo, mas não saber tudo não significa imediatamente que eu não sei nada. Eu ainda sei alguma coisa. Né? Analogamente, se o FND está em um dos estados do conjunto Q2, Q3, Q4, eu sei que depois de consumir um símbolo 1, ele continua em um dos estados do conjunto Q2, Q3, Q4. Eu vi isso aqui, né? Eu estava aqui em um dos estados Q2, Q3, Q4, eu consumi esse 1 aqui e eu continuei em um dos estados Q2, Q3, Q4. Certo? Dessa forma, se eu passar a pensar em termos de conjuntos de estados do AFND, ao invés de pensar em termos de estados individuais do AFND, eu posso me tornar capaz de descrever as transições de forma completamente determinada, dessa forma que está representada abaixo. Tá? Então, maneira de transformar essa árvore numa linha é eu considerar o conjunto de estados em que eu estou em cada um desses momentos do tempo. Tá? Então, no tempo 0 eu estou em Q1. No tempo 1, no conjunto unitário só tem Q1. No tempo 1 eu estou no conjunto que tem Q2 e Q3. No tempo 2 eu estou no conjunto que tem Q4 e Q3. No tempo 3 eu estou no conjunto que tem Q4, Q3 e Q2. E no tempo 4 eu estou nesse mesmo conjunto que tem Q4, Q3 e Q2. Então aqui ó, eu consegui representar isso de uma forma já de linha reta. Certo? Então, se eu paro de pensar em termos dos estados individuais do autômato, passo a pensar em termos do conjunto de estados em que eu posso estar em um determinado momento, eu consigo, entre aspas, linearizar aquelas computações que eu tive ali. Tá certo? E é isso que o algoritmo vai tentar fazer. Tá bom? Então essa é a ideia que a gente vai usar para construir o autômato determinístico, que aceita a mesma linguagem do autômato não determinístico original. Os estados do autômato determinístico vão ser todos os possíveis conjuntos de estados do meu autômato original. Tá? É aquilo que eu falei, vou parar de pensar em termos de estados individuais e começar a pensar em termos dos possíveis conjuntos de estados. Então, os estados do meu novo autômato são os conjuntos de estados do meu autômato antigo. Então, se o conjunto de estados de A é Q,
conjunto de estados de AD, AD é o novo autômato, que é determinístico, esse D é de determinístico. Vai ser P de Q, ou seja, todo o estudo conjunto de Q. Tá? Para que uma palavra seja aceita pela FND, tem que existir, pelo menos essa é a definição, né? Falou dela há poucos minutos, ao menos uma computação finita no autômato que processe a palavra inteira e termine em um estado final. Então, uma palavra vai ser aceita se o conjunto de estados onde o autômato pode estar no instante final, né, no instante após o processamento do último símbolo, contiver ao menos um estado final do AFND. Foi o que eu fiz aqui informalmente. Quando eu perguntei essa palavra é aceita, eu falei é aceita por quê? Porque eu sei que termina em um desses três estados e esse aqui é final, então eu sei que tem pelo menos uma computação que me traz aqui até um estado final e basta uma para eu aceitar a palavra. Certo? Então está colocado aqui. Então, como eu quero que os dois autômatos, o meu original não determinístico e o meu novo determinístico, aceitem as mesmas palavras, se F é o conjunto de estados finais de A e S é um dos estados do meu novo autômato, ou seja, S é um conjunto de estados do autômato original, S vai ser um estado final de A se S contiver pelo menos um estado final do meu autômato original. Em matematiquês, se S interseção F não for vazio. Tá certo? Então a gente já descreveu o conjunto de estados do novo autômato, o conjunto de estados finais do novo autômato. Tá? O alfabeto é o mesmo, o alfabeto sigma é o mesmo do autômato original A e do novo autômato AD, é o mesmo alfabeto. Eles vão ter que processar exatamente as mesmas palavras, né? Porque eles vão ter que aceitar exatamente as mesmas palavras, então o alfabeto não muda. Então o que falta só é eu ser capaz de descrever quem é o estado inicial do meu novo autômato e quem é a transição, agora determinística, olha o delta minúsculo, né, desse novo autômato. Tá? Então, para fazer isso, o que me falta é só uma forma de descrever as epsilon transições que podem ocorrer no autômato não determinístico entre as batidas do relógio. Então, o que eu vou fazer? Pega S um conjunto de estados do meu autômato original. Eu vou definir esse conjunto E de S. É o conjunto de todos os estados que eu consigo alcançar a partir de algum estado de S, usando uma sequência de 0 ou mais epsilon transições. Então, todo mundo que eu consigo chegar a partir dos estados de S só usando seta epsilon, tá? Incluindo os próprios elementos de S, quer dizer, usando 0 ou mais setas epsilon. Tá? Então, por exemplo, no FD do exemplo anterior, E de Q1 é o próprio Q1, porque eu não tinha nenhuma seta epsilon saindo de Q1. Certo? Por outro lado, eu tenho E de Q2 igual a Q2, E de Q3 igual a Q3, mesma questão, não tem nenhuma seta epsilon saindo nem de Q2 nem de Q3. De Q4 eu tenho uma seta epsilon saindo, ela vai de Q4 para Q3. Então, E de Q4 é o próprio Q4 e eu acrescento o Q3, que é onde eu consigo chegar com F. Aí eu teria que testar se a partir desse novo estado Q3 eu ainda consigo chegar em mais alguém usando epsilon, mas eu não consigo, né? A partir de Q3 não tem seta epsilon, então é só Q3, Q4 mesmo. Tá? Aí agora com essa definição, né, eu posso calcular também o E de um conjunto maior, o Q2 e Q4. É o próprio conjunto, né, Q2 e Q4, e mais todo mundo que eu consigo chegar a partir de algum deles usando só setas epsilon. A partir de Q2 eu não consigo chegar em ninguém, mas a partir de Q4 eu consigo chegar em Q3. Então eu adiciono esse Q3 aqui.
né? E lembrando que o próprio conjunto sempre está englobado aqui. Eu considero a possibilidade de 0 ou mais transições com seta E. Então o estado inicial ele é o conjunto de todos os estados onde o autômato original não determinístico pode estar no tempo inicial, no t igual a 0. Esse conjunto é formado pelo estado inicial Q0 e por eventuais outros estados que ele possa alcançar a partir de Q0 usando setas epsilon, porque são as únicas setas que ele pode usar antes da primeira batida do relógio. Então, são as únicas setas que ele pode usar ainda no tempo t igual a 0. Tá? Então, o Q0 do novo autômato determinístico vai ser E de Q0, onde esse aqui é o Q0 do autômato antigo. Tá certo? E aí, por último, vamos descrever as transições. Né? Se eu tenho S um estado, tá? S é um estado do meu novo autômato, ele é um conjunto de estados do autômato antigo. Eu tenho um símbolo, eu quero saber quem é o meu novo estado T, que é o resultado dessa transição determinística a partir do estado S, com símbolo sigma. Ele é o conjunto de possíveis estados em que o AFNDA pode estar no próximo instante de tempo depois de ler o signo. E aí eu vou proceder em duas etapas para saber quem é esse conjunto T. Primeiro, eu pego individualmente cada estado Q que está dentro desse conjunto S e calculo as transições a partir de Q com esse símbolo signo. E depois uno todo mundo. Tá? Vamos denotar esse novo conjunto por S'. Tá? Esse S' contém todos os possíveis estados em que o autômato não determinístico pode estar após o incremento do relógio. Só que esse ainda não é o conjunto final, porque resta a possibilidade de aplicar setas epsilon, né, do autômato A usar setas epsilon. Então eu pego esse S' e calculo E de S'. Esse é o meu conjunto T. Mais fácil mostrar isso visualmente do que textualmente, como é, na verdade, uma coisa muito comum. Né? Então vamos de volta. Nossa, foi longe aqui. Aquele cálculo que eu descrevi é exatamente o cálculo que eu fiz aqui. Tá? Então aqui eu estou no conjunto Q2, Q3. Quero calcular qual é o próximo conjunto depois da execução do zero. Eu calculo a transição do zero para cada um desses elementos individualmente, coloco aqui, né? E depois eu vejo para cada um desses que eu coloquei aqui se dá para acrescentar mais alguém usando setas epsilon. Aqui no caso a seta epsilon levou do Q4 para o Q3 que já estava aqui, então ninguém foi acrescentado. Mas aí aqui vai acontecer. Ó, esse é o conjunto que eu tenho agora. Qual vai ser o novo conjunto depois da leitura do 1? Eu pego cada um individualmente, executo a transição com 1. Então esse veio para cá, esse veio para cá. E aí para finalizar eu pego cada um desses novos e vejo se dá para acrescentar mais alguém usando setas epsilon, que deu para acrescentar o Q3. É isso aqui que eu fiz nessa descrição textual aqui. Tá? É exatamente a mesma coisa. Então, resumidamente, o que eu tenho eu tenho o novo conjunto de estados é os possíveis subconjuntos de estados do autômato original. Novo estado inicial é o conjunto E do estado inicial antigo. O estado inicial mais onde ele chega através de setas E. Conjunto de estados finais é os estados que contêm algum estado final do autômato antigo. E as transições, né, são, eu pego cada estado que está dentro desse conjunto S, calculo a transição dele individualmente
faço a união de todo mundo e por último aplico as potenciais setas epsilon. Então, isso vai me dar um novo conjunto em que eu estou depois da transição. E aí, aqui eu tenho, especialmente nessa linha, eu tenho aqui qual é o preço que eu pago por ter eliminado o não determinismo. O preço que eu pago foi que o novo conjunto de estados, que é P de Q, pode ter um tamanho estupidamente maior do que o que eu tinha no início. Então, por exemplo, apesar de todo a FND ter um FD equivalente no sentido de que ambos aceitam a mesma linguagem, eu paguei um preço retirando esse não determinismo, que é o FD pode ter um tamanho exponencialmente maior do que o FD original. Tá? Se a quantidade de estados do não determinista original for n, se o tamanho de Q é n, o tamanho de P de Q é 2 elevado a n. Né? A gente já falou sobre isso num vídeo anterior. Né? A quantidade de subconjuntos de um conjunto de tamanho n é 2 elevado a n. Então, um autômato de 4 estados, um autômato não determinista de 4 estados, quando eu retiro o determinismo, o não determinismo, perdão, na pior das hipóteses, ele pode subir de 4 para 16 estados. Então, sim, eu pago um preço por retirar o não determinismo. Os autômatos não determinísticos, eles conseguem expressar a mesma coisa que os determinísticos, só que de uma maneira muito, muito mais compacta. Tá certo? Agora, isso é o pior caso, tá? Nem sempre eu vou chegar nesse tamanho de todos os estados do conjunto PQ serem realmente necessários. Porque o lance é que os estados que não podem ser alcançados a partir do estado inicial podem ser removidos do autômato sem nenhum prejuízo, já que eu sempre começo a computação pelo estado inicial. Tá? Então, a melhor abordagem para a construção do nosso autômato determinístico é uma abordagem incremental. A gente começa com o estado inicial que novo, né? Calcula quem é esse novo estado inicial do novo autômato, calcula as suas transições, vê quais novos estados aparecem como resultado dessas transições e repetimos esse processo com os novos estados. E a gente continua assim até que não surjam mais novos estados como resultado do cálculo das transições. Então vamos ilustrar essa abordagem incremental com um exemplo e eu tenho certeza que vocês vão achar o algoritmo bem mais simples vendo o exemplo concreto surgindo gradualmente aqui do que vendo toda aquela notação matemática, porque aqui não é de maneira nenhuma surpreendente. O primeiro exemplo é aquele autômato não determinístico que eu tinha mostrado antes no exemplo das batidas do relógio, é o mesmo. Né? E transformar ele em determinístico agora. Então, bom, vamos construir o FD equivalente a esse FND. Começa calculando o estado inicial. O estado inicial do novo autômato a gente pega o estado inicial do autômato antigo, que é Q1, e acrescenta as potenciais lugares onde ele pode chegar com seta epsilon. Não tem nenhuma seta epsilon saindo de Q1, então o estado inicial do novo autômato é o conjunto que só tem Q1. Tá certo? Então a gente vai iniciar nossa tabela de transições colocando esse estado aqui no início da tabela e vai calcular as transições dele com 0, as transições dele com 1. Tá? E aí, se surgirem estados novos aqui que ainda não estão listados na tabela, a gente acrescenta novas linhas para ele e vai preenchendo a tabela até não aparecer mais ninguém novo aqui. Tá? E repara que, como é uma transição determinística, só tem coluna para 0 e coluna para 1, não tem coluna epsilon. Coluna epsilon que tinha na tabela do não determinístico não vai ter na tabela do determinístico, isso some. Certo? Então só tem coluna por 0 e coluna por 1. Então, assim, eu peço para fazer um exercício desse de construção de subconjunto. A pessoa vai, monta uma tabela com coluna 0, coluna 1, coluna epsilon. Assim, a minha compreensão de um negócio desse é que a pessoa não sabe nem diferença
entre o que é uma transição não determinística e o que é uma transição determinística. Então, como é que eu vou dar o ponto inteiro para alguém que faz isso? Né? Assim, então, a primeira coisa, uma coisa básica a você saber é coluna epsilon só existe em transição não determinística. Certo? Então, quanto mais básico é o erro, mais complicado é de dar o ponto. Então, assim, eu tento sempre, talvez os vídeos um pouco maiores do que precisassem ser, mas eu tento alertar para esses erros básicos porque eu quero que não aconteçam. E pelo menos se eu ver acontecer, eu tenho a consciência de que eu tentei evitar, pelo menos. Né? Então, não tem coluna epsilon aqui, certo? Essa aqui é uma tabela de transição determinística, quando ela estiver completamente montada. Então agora vamos calcular as transições. Bom, tem que calcular a transição a partir de Q1 com 0 e a partir de Q1 com 1. Então a transição de Q1 com 0. Tá? Eu vou pegar, vou calcular, deixa eu, ao invés de mostrar assim, deixa eu mostrar no desenho, é bem mais fácil de entender. Q1 com 0, para onde eu posso ir com 0 a partir de Q1? Q2 ou Q3? Então, em princípio, Q2 e Q3. A partir de Q2, dá para eu ir para mais alguém usando seta epsilon? Não. A partir de Q3, dá para eu ir para mais alguém usando seta epsilon? Não. Então é só Q2 e Q3 mesmo. Então está aqui Q2 e Q3. Certo? Agora com 1. Q1 com 1. Voltamos ao gráfico. Q1 com 1 vai para Q3 só. Né? E Q3 não dá para chegar em mais ninguém usando seta epsilon. Então o resultado é só Q3. Aqui está. Aí, esse é um novo estado do meu autômato determinístico, Q2, Q3. Esse é um novo estado do meu autômato determinístico, Q3. Não aparecem na minha tabela ainda. O único que está aparecendo na minha tabela é Q1. Então, eles vão aparecer agora em duas novas linhas aqui. Uma nova linha para Q2, Q3, uma nova linha para Q3. Né? E eu vou agora tentar preencher essas duas linhas. Então, eu vou calcular transições de Q2, Q3 com 0. Transições de Q2, Q3 com 1. Transições de Q3 com 0. Transições de Q3 com 1. E por aí vai. Então, transição de Q2, Q3 com 0. Eu calculo a transição de Q2 com 0. Tá? É o que está aqui. Depois eu calculo a transição de Q3 com 0. Então eu faço isoladamente para cada um dos estados aqui. Q2 com 0 só dá para ir para Q4. Q3 com 0 só dá para ir para Q3, junto os dois, Q3 e Q4, e aí vejo se dá para ir para mais alguém a partir deles usando seta epsilon. A partir de Q3 não tem seta epsilon, a partir de Q4 tem, mas ela vem justamente para Q3 que já está listado aqui. Então o resultado é Q3, Q4. Certo? Então a transição de Q2, Q3 com 0 é Q3, Q4. Agora eu vou calcular a transição de Q2, Q3 com 1. Então eu separo transição de Q2 com 1, transição de Q3 com 1 e depois junto de novo. Então, transição de Q2 com 1 não tem seta com 1 saindo de Q2. Transição de Q3 com 1 é só Q2. Então, junto, só Q2. Q2 não tem nenhuma seta epsilon saindo dele, então não vai acrescentar mais ninguém, é só Q2 mesmo. Tá? Agora, então terminei as transições de Q2 e Q3. Agora eu vou fazer as transições de Q3, que é a outra linha nova que eu acrescentei na tabela. Então, transição de Q3 com 0. Q3 com 0 fica no próprio Q3. O Q3 não tem seta epsilon saindo dele, então não acrescenta ninguém. Q3 com 1, a única possibilidade de Q3 com 1 é ir para Q2. Também não tem seta epsilon saindo de Q2, então fica só Q2 mesmo. Tá? Aí, você repara aqui, ó, apareceu esse estado Q3, Q4, que ainda não estava na tabela. Então acrescentei uma linha nova para ele. Apareceu esse estado Q2 que não estava na tabela, acrescentei uma linha nova para ele. Né?
Na linha de baixo, esse Q3 já estava na tabela, está aqui, essa própria linha aqui. E esse Q2 não estava na tabela, mas eu acrescentei quando ele apareceu pela primeira vez aqui. Tá aqui. Então todos os novos, que é Q3, Q4, Q2, que apareceu duas vezes aqui, estão acrescentados. Então agora eu vou tentar preencher essas duas linhas novas que eu criei. E eu vou continuar isso até os estados que aparecerem aqui, todos eles já estarem presentes na tabela. Eu não preciso acrescentar mais ninguém. Certo? Essa é a ideia. Então, não. Então eu vou acrescentar a primeira linha do Q3, Q4, fazer as transições. Depois vou acrescentar a linha do Q2, fazer as transições. Então, Q3, Q4 com 0 vai dar Q1, Q2, Q3. Tá? Porque eu faço separadamente para onde eu vou com Q3, para onde eu vou com Q4 e junto. Vou dar Q1, Q2, Q3. Aí eu ainda tento aplicar seta epsilon aqui, mas nenhum deles tem seta epsilon saindo deles, então fica só isso. Esse é um conjunto que ainda não apareceu, então ele vai ter que ser incorporado mais embaixo aqui na tabela. Com 1, eu separo, eu faço Q3 com 1, Q4 com 1 e depois junto. Então dá Q2, Q3, Q4, tá certo? Você repara que Q3 com 1 vai para Q2. Tá? Q4 com 1 fica em Q4. E aí, então em princípio seria só Q2, Q4. Mas, aqui, Q3 com 1 vai para Q2. Q4 com 1 fica em Q4. Certo? Então, em princípio seria só Q2, Q4. Mas aí eu tenho a etapa final, que é pegar os caras que eu obtive, Q2 e Q4, e ver se eu ainda consigo acrescentar mais alguém com seta epsilon. Não tem seta epsilon saindo de Q2, mas tem seta epsilon saindo de Q4, indo para Q3. Então eu acrescento Q3 aqui. Tá? E aí eu testaria também, tem seta epsilon, agora que eu acrescentei o Q3, tem seta epsilon saindo de Q3? Se tiver eu vou acrescentar mais gente, mas não tem, então parou aqui, ficou Q2, Q3, Q4. Aí agora eu vou acrescentar a linha do Q2 aqui de cima. Né? Q2 com 0, eu posso ir para Q3 ou Q4. Q2 com 1, né? Lembrando, isso é um caso que esse autômato tem, não tem nenhuma transição possível de Q2 com 1, tem uma seta com 1 saindo dele. Então fica vazio. Aí agora quem mais eu tenho que acrescentar? Eu tenho que acrescentar Q1, Q2, Q3. Vou ter que acrescentar Q2, Q3, Q4 também. Q3, Q4 eu não preciso acrescentar porque já está aparecendo aqui na tabela. Né? E eu vou ter que acrescentar conjunto vazio que não está aparecendo aqui na tabela. Né? Então, Q1, Q2, Q3 com 0 eu vou ter isso. Com 1 vou ter isso. Aí eu vou acrescentar Q2, Q3, Q4. Fazer com 0, com 1. Aí repara, vou ter que acrescentar esse conjunto vazio ainda aqui. Vazio é fácil, porque para cada estado daqui, onde eu chego com 0? Aqui não tem nenhum estado, então ninguém. Para cada estado daqui, onde é que eu chego com 1? Ninguém. Então a coluna do conjunto vazio, a linha do conjunto vazio sempre é fácil. Certo? Quem falta aqui? Esse Q2, Q3, Q4 já está aqui. Né? O Q2, Q3 já está aqui em cima. Então ok. Agora esse Q1, Q2, Q3, Q4 ainda precisa acrescentar. E esse Q2, Q3, Q4 não precisa acrescentar, já está aqui. Então vamos lá, agora com Q1, Q2, Q3, Q4. Então Q1 com 0 onde eu chego, Q2 com 0 onde eu chego, Q3 com 0 onde eu chego, Q4 com 0 onde eu chego e junto tudo. Dá o próprio Q1, Q2, Q3, Q4. Com 1
da Q2, Q3, Q4. Isso é uma coisa interessante. As pessoas às vezes veem essa linha que tem todos os estados e acham que ela se comporta de uma maneira análoga à linha do conjunto vazio. A linha do conjunto vazio eu posso preencher vazio, vazio e acabou. Aí a pessoa acha que quando tem todos os estados é igual a quando não tem nenhum. Ou seja, se eu tenho todos aqui, eu posso automaticamente botar todos aqui e todos aqui. Não é o caso, tá? Você vê nesse caso aqui com 1, você já vê que não é o caso. Se eu estou em Q1 ou Q2 ou Q3 ou Q4, depois de ler um 1, eu não estou mais em eu não estou mais em Q1, certamente. Eu posso ainda estar em Q2 ou Q3 ou Q4. Você quer ver por que isso acontece? Então a gente tem que fazer transição com 1 para cada um deles separadamente. Vamos ao gráfico. Q1 com 1 vai para Q3 apenas. Então, por enquanto, na minha lista só Q3. Q2 com 1, ninguém. Então, continua só o Q3. Q3 com 1 vai para Q2. Então, agora eu tenho Q2 e Q3 na minha lista. Q4 com 1 fica em Q4. Então, eu tenho Q2, Q3 e Q4 na minha lista. Não tem Q1 na minha lista. Certo? Então, eu fiz as transições com 1 a partir de todos eles, e fui juntando os resultados e deu Q2, Q3, Q4. Então, nunca faça automático essa linha. A linha do vazio você pode fazer automático. Tá? A linha do vazio você pode, não tem o que fazer, é isso mesmo. A partir de ninguém, você vai chegar em ninguém. Agora, a linha de todo mundo, nem sempre o resultado é todo mundo. Aqui no caso do 0 foi, mas no caso do 1 não foi. Tá certo? E aí vamos ver. Q1, Q2, Q3, Q4 já está aqui na tabela. E Q2, Q3, Q4 também já está aqui na tabela. Então todo mundo que está aparecendo aqui já tem linha na tabela. Significa que a tabela acabou. Tá certo? Então a tabela acabou. Quantos estados ficaram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 estados. Tá? Lembrando que a pior caso era 16, né? Porque eu tinha o não determinístico com 4 estados, então 2 a quarta era o pior caso 16. Fazendo assim incrementalmente, eu fiquei com 9. Esse é o mínimo. Tá certo? Então vamos ver agora quais desses estados são finais. Bom, o único estado final do autômato não determinístico original era Q4. Tá? Então vão ser estados finais aqui todo mundo que tiver Q4 dentro. Quem são? Q3, Q4, Q2, Q3, Q4 e Q1, Q2, Q3, Q4. Esses três estados vão ser finais. Tá? A gente pode representar isso na forma de um gráfico, é uma coisa que é sempre boa, né, de visualizar. Então aqui, esses são os estados do meu novo autômato determinístico, então eles vão virar os meus vértices. Né? E aí você vê, Q1 com 0 vai para Q2, Q3, conforme está na tabela. Q1 com 1 vai para Q3, aqui. Né? Q2, Q3 com 0 vai para Q3, Q4, aqui. Q2, Q3 com 1 vai para Q2, está aqui e assim por diante. Esse repara, esse estado vazio aqui, né, a gente chega nele a partir de Q2 com 1, né, então Q2 com 1 ele entra nele, e esse estado vazio ele fica preso nele para sempre, né, então tanto 0 quanto 1 é uma volta de volta para ele. Então isso é aquele clássico estado morto, né, que você entra nele, nunca mais sai, e ele não é estado final. Né? Então, uma vez que você entra aqui, você não tem mais chance nenhuma de aceitar a palavra. Por que ele está aparecendo aqui? Ele está representando nesse autômato determinístico aquele travamento que acontecia no autômato não determinístico, de que quando eu estava em Q2 e lia 1, o autômato travava. O autômato determinístico nunca trava. Então, como é que ele lidou com essa situação? Ao invés de travar, ele joga. Quando eu estou em Q2 com 1, ele me joga para um estado em que me aprisiona aqui
Então eu vou ler o restante da palavra, dando voltas aqui nesse estado, mas no final eu vou rejeitar. Então essa é a maneira determinística que ele teve de lidar com o travamento do Q2 com 1 que acontecia no autômato não determinístico. Criou esse estado morto para lidar com isso. Tá certo? E aí vamos para um segundo exemplo aqui de aplicação do algoritmo. Né? Então eu tenho de novo 4 estados. Né? O estado inicial é o Q1 e todo mundo que eu chego a partir de setas epsilon do Q1. Q1 não tem seta epsilon. Então o estado inicial é só o conjunto com Q1 mesmo. Então vamos calcular Q1 com 0, Q1 com 1. Q1 com 0. Bom, Q1 com 0 eu vou para Q2 só. Né? E Q2 não tem seta epsilon. Então vai ficar só Q2. Né? Q1 com 1 eu vou para Q3 só. Né? Q3 também não tem seta epsilon. Aqui vai ficar só Q3. Tem que acrescentar esses dois estados na minha tabela. Primeiro acrescento Q2. Né? Q2 com 0. Q2 com 0 eu tenho a opção de voltar para Q1. Eu tenho a opção de ir para Q4. Então, em princípio, Q1 e Q4 vão fazer parte do meu conjunto. Só que eu ainda tenho que acrescentar setas epsilon a partir de Q4, que me jogam de volta para Q2. Então, a minha lista final é Q1, Q2 e Q4. Q2 com 1. Q2 com 1 é uma seta de volta para o próprio Q2. Só. Então, fica só o Q2. Tenho que acrescentar agora esse Q3 na tabela. Aqui, vamos fazer. Q3 com 0, ele vai para Q1 só. Né? De Q1 não tem seta epsilon, então fica só Q1. Q3 com 1, ele pode ir para Q4 e pode ir para Q2. Né? Então fica Q2 e Q4. E de Q4 ainda tem uma seta epsilon que pode ir para Q2, mas Q2 já fazia parte da minha lista. Então é Q2 e Q4. Quem mais que tem que ser acrescentado nessa tabela? Bom, esse aqui, né, precisa ser acrescentado. Q1, Q2, Q4. Então vamos lá. Q1 com 0 vai para Q2 só. Q2 com 0 vai para Q1 e Q4. Então o Q1 fez eu acrescentar o Q2. O Q2 faz eu acrescentar o Q1 e o Q4. Então eu já estou com Q1, Q2 e Q4. E agora o Q4 com 0 não me acrescenta ninguém. Né? Então ficou Q1, Q2, Q4. O Q4 tem a seta epsilon, mas leva para Q2 que já está na lista. Então aqui fica Q1, Q2, Q4. Agora com 1. Q1 com 1 vai para Q3. Q2 com 1 vai para Q2. Então por enquanto a minha lista é Q2 e Q3. E Q4 com 1 vai para Q3 também. Então em princípio Q2 e Q3. Né? Vou refazer. Q1 com 1 vai para Q3. Q2 com 1 vai para Q2 e Q4 com 1 vai para Q3. Então é Q2 e Q3 e nenhum deles tem seta epsilon, então é Q2 e Q3. Quem precisa ser acrescentado, esse Q2 aqui já está na tabela, esse Q1 já está na tabela, esse Q2 e Q4 aqui precisa ser acrescentado. Então vamos a ele. Certo? Então Q2 e Q4 com 0. Q2 com 0 é Q1 e Q4. Então só aqui do Q2 já tem Q1 e Q4. A partir do Q4 não tem ninguém. Com 0 não vai para ninguém. Então ficou Q1 e Q4. Só que Q1 não tem seta epsilon, mas Q4 tem. Vai para Q2. Então, além de Q1 e Q4, eu tenho que acrescentar Q2. Então fica Q1, Q2, Q4. Agora com 1, Q2 com 0 vai para Q1. Perdão, agora é com 1. Q2 com 1 vai para Q1. Né? Q2 com 1 vai para Q1 só. E Q4 com 1 vai para Q3.
Então ficou Q2 e Q3, nenhum dos dois tem seta epsilon. Tá certo isso? Tudo bem. Quem falta ser acrescentado? Depois de Q2, Q4, Q1, Q2, Q4 já está aqui. Tem que acrescentar esse Q2, Q3. Então vamos lá. Q2, Q3. Q2 com 0. Q1 e Q4. Então, por enquanto, Q1 e Q4. Q3 com 0. Q1. Né? Então, Q1 e Q4. Setas epsilon a partir de Q1 não tem, a partir de Q4 acrescento Q2. Então fica Q1, Q2, Q4. Agora Q2, Q3 com 1, Q2 com 1. Próprio Q2. Q3 com 1. Q2 também. Então fica só o Q2. Ah não, tem mais uma seta 1 do Q3. Além de para o Q2 tem para o Q4. Então fica Q2 e Q4. O Q4 tem uma seta epsilon, mas vai levar para Q2 que já está na lista. Né? Então fica Q2 e Q4. Então eu acrescentei o Q2 e Q3 aqui, que tinha aparecido aqui. Né? Q1, Q2, Q4 já está na tabela, Q2, Q3 já está na tabela, Q1, Q2, Q4 já está na tabela, Q2, Q4 já está na tabela, a tabela acabou, todo mundo já está listado aqui. Então deu isso aqui, 6 estados, lembrando que o pior caso era 2 a quarta 16, eu consegui só com 6 estados. Quem é estado final aqui? Bom, o estado final aqui era o Q4. Quem tem Q4 aqui? Q1, Q2, Q4 e Q2, Q4, só esses dois. Né? Então, esses são os dois estados. Aqui o grafo, repara, marcado aqui como estado final, só esses dois realmente. Né? E aqui o grafo. E você vê que o grafo, tanto esse quanto do exemplo anterior, totalmente determinístico. Certo? Cada vértice tem exatamente uma seta com 0 saindo dele, exatamente uma seta com 1 saindo dele, não tem seta epsilon, perfeitamente determinístico. Certo? Então realmente eu consegui transformar o autômato não determinístico no autômato determinístico quando eu parei de pensar em estados individuais do meu autômato não determinístico e passei a pensar em conjuntos de estados daquele autômato. Tá certo? Então, eu tenho uma via de mão dupla. Né? Todo autômato determinístico é um caso particular do não determinístico, mas ao mesmo tempo todo não determinístico possui um determinístico equivalente, né? Equivalente no sentido de que aceita exatamente o mesmo conjunto de palavras e que pode ser construído algoritmicamente usando esse algoritmo de construção de subconjunto. Tá certo? Isso encerra o nosso capítulo 4, tá certo? Encerra realmente o capítulo. Então, um abraço.